Fala, meu povo. Estamos ao vivo aí. Vocês chegaram? Sejam bem-vindos. Eu não costumo fazer muita live, então eu vou pedir a vocês que me ajudem, tá? Eu vou descobrir aqui como é que a gente coloca o nome da live. Oh, meu Deus, como é que coloca aqui o nome da live? Alguém coloca assim um convite e a reação dos cristãos, tá? Aí embaixo com o nome da live, porque eu realmente não sei colocar, tá bom? Bom, gente, eu vim fazer essa live aqui como deixar uma palavra do céu pro seu coração e orarmos juntos pela nossa nação por esse tempo. Eu quero começar com esse texto que o Senhor trouxe ao meu coração no dia de hoje, que é o texto que está lá em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Diz assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, o seu Deus, é quem vai adiante de vocês. Ele não os deixará, nem os abandonará. Ele não os deixará, nem os abandonará. Essa é uma promessa, é uma garantia. Mas Deus nos faz um convite, ele diz: sejam fortes, sejam corajosos. Eu estou convidando a todo o povo brasileiro cristão a ser forte e corajoso. Esse não é o momento de baixar a guarda e dizer: ai, não, eu estou desanimado. Não, esse é o momento em que nós vamos nos levantar como filhos da luz no meio das trevas. Esse é o momento que nós vamos mostrar a força, a influência e o poder de Deus que há para destruir toda e qualquer obra das trevas. Eu quero ler um outro texto também que o Senhor falou muito comigo. Está no livro de Salmos, no capítulo 68. Salmo 68, verso 11 e o verso 12 diz assim: o Senhor deu a palavra e grande é o exército das mensageiras das boas novas. Rei de exércitos fogem, eles fogem, e a dona de casa reparte os seus despojos. Deixa eu te dizer uma coisa, esse texto diz que o Senhor dá uma palavra e existe um grande exército de mensageiras. Aqui está falando de um grande exército de mulheres, de mensageiras de boas notícias. E quando essas mulheres resolvem se levantar, reis e exércitos fogem, e Deus permite que esse exército de mensageiras reparta os despojos, ou seja, fique com aquilo que sobrou da guerra. Deus está levantando mulheres assim nesse tempo. Eu e você e homens e todos nós que somos cristãos, Deus está nos levantando. Deus está nos dando força, coragem e ousadia, e eu creio que exércitos vão fugir. Hoje nós vamos orar por isso, para que o Senhor levante-nos com autoridade, com ousadia, com força, com coragem. Levante a mim, a você e a todos os pastores e pastoras e cristãos nessa nação, porque foi assim que Esther recebeu um convite. A Bíblia diz no livro de Esther, no capítulo 4, no versículo 14, diz assim: mas quem sabe não foi para uma conjuntura como essa que você foi elevada à posição de rainha. Deus nos elevou à posição que nós estamos como filhos de Deus e como servos de Deus para um tempo como esse, para um tempo difícil, para uma conjuntura como essa, para um momento de uma obra das trevas, para nos levantarmos, para sermos uma Esther na nossa geração. E eu quero orar com você. Eu quero te dar algumas direções de como você vai orar, de como você vai agir nesses tempos. Porque o texto de Esther e a história de Esther nos mostra que a gente precisa ter sabedoria. A gente precisa ter entendimento. A gente precisa se fortalecer, mas a gente precisa ser guiado, sobretudo, pelo Espírito Santo. O texto diz que Esther, aquela menina, aquela jovem órfã que não tinha pai, que não tinha mãe, o Senhor a levantou com força, com autoridade, com ousadia. Sabe, a nossa vida e o nosso propósito não se resume ao nosso lugar de origem, não se resume ao nosso tamanho, nem à quantidade de seguidores que a gente tem no Instagram, se resume ao nosso propósito. Todos nós somos fortes, todos nós temos influência, todos nós podemos nos levantar.
Deus levantou uma menina, uma plebeia, uma menina que não tinha pai, que não tinha mãe, uma menina que aparentemente não podia ser rainha, mas Deus faz isso. Eu quero te dizer que a gente precisa acreditar no nosso propósito. E o nosso propósito não se limita à forma como a gente se apresenta aqui nesse reino passageiro, não. Aqui nesse reino passageiro a gente pode ser mãe, dona de casa, a gente pode ser uma simples mulher, uma profissional liberal, um homem. A gente pode exercer qualquer profissão, mas nós temos uma posição muito maior no reino celestial, muito maior do que se pode ver, muito maior do que se pode enxergar. Nós precisamos nos posicionar no lugar que Deus preparou pra gente, porque não importa como nós nos apresentamos aqui nesse reino passageiro, o que importa é que no reino eterno nós temos uma posição e um propósito muito maior. Agora, a gente só se levanta com dependência, humildade. A gente tem que ter um coração inclinado para ouvir a voz de Deus. Eu amo que Esté chegou a essa posição de rainha. Ninguém tinha mais poder do que ela. Agora ela era manda-chuva. Ela era a mulher mais poderosa de todo o reino, mas teve sabedoria e humildade o suficiente para inclinar os seus ouvidos e ouvir seu tio. Aquele que agora era seu subordinado. Deus está querendo dar a mim, a você e a todos os cristãos espalhados no Brasil um coração humilde para ouvir a instrução de Deus. Mas infelizmente quem não tem um coração humilde para ouvir a instrução de uma liderança, de uma autoridade espiritual, como terá um coração humilde para ouvir uma direção do próprio Deus? Esté ouviu a direção do próprio Deus vindo de quem? De um homem sujeito a ela, do seu tio. Ela teve humildade o suficiente para confiar, para ouvir. E quando ela ouviu, ela não recorreu simplesmente a recursos humanos, mas a estratégias celestiais e eternas. Jejum e oração. Esté capítulo 4, do verso 16 ao 17, diz assim, olha, nós vamos jejuar, nós vamos orar, não comam, não bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos por vocês. Esté agiu com estratégias e recursos eternos também. E nós precisamos nos levantar em jejum, em oração. A gente precisa, já estamos falando isso há tanto tempo que como igreja nós estamos dizendo, vamos jejuar, vamos nos preparar, nós estamos em uma guerra espiritual. Há muito tempo que nós já temos conclamado a igreja, às vezes a gente precisa de um sacode para a gente perceber que às vezes que os filhos das trevas estão se reunindo e se unindo. Você tá ouvindo? Caiu aqui a conexão. Então eu quero convidar você a partir de hoje, você que não entrou no jejum, comece a entrar no jejum. Comece a se consagrar, tira uma refeição, tira o que você mais é importante para você. Acorde orando, vá dormir orando. Coloque a nossa nação, coloque todos os pedidos que nós vamos colocar aqui agora. Seja uma Esté no seu tempo. Esté poderia ter se acomodado. Eu já tenho tudo, eu tenho um reino, todos estão sobre o meu poderio, mas ela se levantou como um propósito. Ela se levantou para salvar a sua nação. Nós precisamos nos levantar como um propósito, se levantar pela nossa nação. E nesse momento eu quero que você comece a orar. E onde você está, eu quero que você comece a dizer, nós não nos abateremos, nós nos levantaremos com ousadia, com coragem, com autoridade, com intrepidez. Nós não temeremos nada das trevas, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. A Bíblia diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e clamar e se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor nos ouvirá. Então juntos vamos clamar. Pai, nós estamos aqui, Senhor, nessa tarde, juntos, Senhor, milhares de cristãos brasileiros, brasileiras, o teu povo que tu compraste com sangue precioso. Nós somos os teus filhos e tuas filhas. Nós queremos te pedir perdão, Senhor. Perdão, Senhor, por tanto tempo de apatia. Perdão, Senhor, por tanto tempo de passividade. Perdão por tantos que se calaram. Perdão por tantos que não fizeram a sua voz valer. Perdão por tantos que não pregaram a palavra, que tiveram medo, que se acovardaram. Perdão, Senhor. Perdão por aqueles que se deixaram intimidar por vozes contrárias, por vozes das trevas. Perdão, Senhor. Como igreja nós pedimos perdão por
não termos nos levantado como deveríamos. E nós queremos te dizer agora, usa-nos, Senhor, eis-nos aqui, envia-nos, ó Pai, com força, com ousadia, com coragem, com as armas certas, para destruir todas as obras malignas. Senhor, nós nos levantamos a favor da nossa nação, não aceitamos, ó Pai, que o sangue inocente seja derramado na nossa nação, não aceitamos política abortista no nosso meio. Oh Deus, não vamos levar esse peso nas nossas costas. Como filhos de Deus, como cristãos, nós nos levantamos, Senhor, e te pedimos: arranca as escamas dos olhos, arranca as escamas dos olhos, todo espírito de engano que ainda está na mente e no coração de muitos cristãos. Pai, levanta-nos, ó Deus, com um verdadeiro avivamento, como um povo que não abraça uma placa denominacional, o nome de uma igreja, mas o teu nome acima de todos os outros nomes. Senhor, em nome de Jesus, que nós como cristãos possamos nos unir nesse momento, Pai, unir para um novo tempo, que esse seja o momento do Senhor revelar que só o Senhor é Deus, que só o Senhor pode fazer, e que algo sobrenatural o Senhor pode fazer quando há unidade do teu povo, Pai. Senhor, nós clamamos, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, que os céus da nossa nação estejam abertos apenas para a atuação do teu Espírito Santo. Não aceitamos nenhuma investida das trevas. Senhor, nós oramos agora pelas nossas crianças. Guarda os nossos filhos, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, protege os nossos. Nós te pedimos, passa com teu sangue sobre a nossa casa, teu sangue precioso, há poder em teu sangue, Jesus, há poder em teu nome. Passa com teu sangue sobre os nossos filhos, ó Senhor, sobre as nossas igrejas, sobre o nosso povo. Nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal e nos levante, Senhor, com a ousadia, com a intrepidez, com a força e a coragem que o Senhor levantou Esther. Que nós sejamos um propósito. Nós repreendemos todo espírito de intimidação, todo espírito de covardia, todo medo, toda apatia, toda passividade. E nós nos levantamos como uma voz profética nessa geração. Senhor, nós nos levantamos como atalaias. Oh Senhor, levante-nos nas madrugadas, que o teu povo volte a clamar, volte a buscar, volte a orar, que haja um verdadeiro avivamento no nosso meio, Senhor. Arranca, Senhor, as escamas dos olhos, a cegueira espiritual, a frieza. Oh Senhor, a tua palavra diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. Não deixe que esse amor se esfrie no nosso coração. Oh Senhor, acenda uma paixão, um amor pelos perdidos, pela nossa nação, no nosso coração, Senhor. Não nos deixe acomodar, não nos deixe ficar paralisados. Não nos deixe ter sossego até que o teu nome seja estabelecido sobre todos os outros nomes, Senhor. Levanta o teu povo, sacode o teu povo, traz um avivamento genuíno, verdadeiro, Senhor, que haja um despertar. Que todo sono seja acordado agora no nome de Jesus. Ó Senhor, que se levantem homens, mulheres, jovens, crianças. Ó Senhor, levanta-nos, ó Pai. Nós oramos, Senhor, que haja justiça, que haja transparência, que todo plano arquitetado do maligno seja destruído na autoridade do nome de Jesus, que toda força das trevas seja desfeita na autoridade do nome de Jesus. E nós nos comprometemos com o Senhor de orar, de clamar, de buscar, de não dar descanso aos nossos olhos até que nós possamos ver o teu reino estabelecido sobre a nossa nação, Senhor. Deus, nesse momento nós abençoamos todas aquelas pessoas indecisas, perturbadas,
com sua mente sem funcionar direito. Pai, em nome de Jesus, nós trazemos cativa a mente de cada um agora. E nós te pedimos, Senhor, revela essas pessoas. Mostra, Pai, abre os olhos, nos use como instrumentos, uma voz de paz, mas uma voz profética, uma voz ousada, uma voz de autoridade. Oh, Espírito Santo de Deus, nós queremos te dizer, nós estamos unidos em uma só fé, em uma só força, para dizer que nós vamos combater até o fim, o bom combate que o Senhor preparou para nós. Nós não vamos descansar, nós iremos até o fim, nós lutaremos as guerras que o Senhor propôs, porque nós cremos na vitória, porque a vitória não é de uma pessoa, a vitória não é de uma igreja, a vitória é tua, Senhor, é a tua vitória. Nós vamos te dar a honra, a glória. Senhor, em nome de Jesus, nós confiamos em Ti. E nós queremos agora, mais uma vez, repreender todo espírito de medo, de desânimo, de tristeza. Oh, em nome de Jesus, que tenha abatido qualquer cristão nessa nação. E nós te pedimos agora a força, a coragem, a ousadia. Oh, levante-nos, ó Pai. Não nos deixe temer, não nos deixe olhar para trás. Levante a cabeça e que se levantem guerreiros e guerreiras. E um exército muito poderoso nesses últimos dias. E que nós possamos ver a vitória que o Senhor dará ao teu povo. Nós oramos, Senhor, e nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém e amém, amém. Não tenha medo, seja forte, corajoso, como diz o Senhor. Não se espante, não se deixe abater. A partir de hoje, levante-se como uma atalaia do Senhor. Levante-se com sua família, com seus filhos, com seu marido, com sua casa, com sua igreja. Se você é um pastor, uma pastora, se você está me assistindo, abra a sua igreja. Leva o povo para dentro. Vamos orar, vamos adorar, vamos cantar. Se você canta, enche os céus de adoração. Vamos quebrar todo e qualquer espírito maligno que estejam sobre os céus. E vamos adorar e vamos entronizar o nome do Senhor acima de todos os outros nomes. Não vamos retroceder. Não vamos recuar. Se você tem força e influência, faça uma live na sua rede social de oração. A gente não tá aqui para atacar ninguém, a gente tá aqui para orar, para clamar, para entronizar o nome do Senhor, para fazer o nome do Senhor conhecido acima de todos os outros nomes e dizer: o Brasil é do Senhor, o Brasil pertence ao Senhor. Pegue a sua Bíblia e leia e declare palavras de vida. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica. Quem nos justifica é o Senhor. Ninguém pode intentar acusação contra nós. Levante-se como uma voz profética na sua geração. Abra sua boca, proclame, coloque os seus filhos para orar. Esse é o momento de vivermos um verdadeiro avivamento. Como igreja, durante muitos anos, nós estamos clamando: Senhor, aviva-nos, aviva-nos. Esse é o momento de vivermos o avivamento. É o momento de pagarmos o preço, de sacrificar o que for necessário, o nosso conforto, a nossa credibilidade, o seguidor. Esse é o momento de mostrarmos quem nós somos. Esse é o momento, como diz a palavra, que nos últimos dias Deus vai separar o joio do trigo. Esse é o momento que corações serão revelados. Mas aquele que for fiel até o fim, você é dos que é fiel até o fim. Você está sendo conclamado pelo Senhor a não apatia, a não passividade. Deus te deu uma voz de influência dentro da sua casa, dentro da sua família. Deus te deu joelhos para orar. Deus te deu uma boca para profetizar. Então chame a sua igreja, chame a sua célula, chame os seus amigos e comece a fazer o que talvez você não tinha feito antes, o que talvez o seu medo não permitiu você fazer antes. Seja cheio do espírito de autoridade, de ousadia, seja cheio do espírito do Senhor. É nesse momento que é nesses últimos dias que a ardente expectativa da manifestação dos filhos de Deus. É nesse momento que nós vamos nos levantar. É nesse momento que os filhos de Deus vão fazer a diferença. Junte os pastores da sua cidade, faça grupos, compartilhe vídeos. Abra sua boca. Eu tenho visto tanta coisa terrível e nós que não estamos fazendo nada, que
Pare agora que vem um tempo de mudança, um verdadeiro avivamento. Aqui nós não estamos levantando o nome de um homem, de um político, não. São os direitos, são as defesas da palavra de Deus. É aquilo que nós acreditamos. Se não nos levantarmos hoje, amanhã será tarde demais. Se você não conhece, estude, veja o que está acontecendo na Nicarágua. Se você não sabe o que é a perseguição efetiva, vá atrás. Perceba que nós estamos sim nos últimos dias e que se nós não nos levantarmos com um propósito acima de qualquer posição. Eu amo que Esté percebeu que seu propósito era maior que sua posição. Ela era uma rainha, ela poderia ter dito, não vou perder meu prestígio. Ela não se preocupou com a sua posição, ela se preocupou com o seu propósito. Deus está levantando homens e mulheres que não estão preocupados com números, com posições, que nós estejamos com o nosso coração no nosso propósito. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Não deixe a retórica e a mentira das trevas calar você. Não deixe ninguém dizer, no púlpito a gente não pode falar. É no púlpito que a gente ensina a palavra de Deus. É no púlpito que a gente ensina a verdade do Evangelho de Cristo Jesus. É no púlpito que a gente tem ousadia para dizer aquilo que nós acreditamos durante toda a nossa vida, que faça valer agora a pena. Deus está nos levantando com força e ousadia. Não se deixe abater. Não se deixe temer. Essa guerra não está vencida. E que você ore, desperta teu povo, Senhor. Tira toda a frieza espiritual, toda a apatia. E que nós possamos nos levantar como uma voz profética. Eu conclamo você, não se deixe esmurecer. Não se deixe esmurecer. Deus está nos chamando. Quem sabe não foi para uma conjuntura como essa. Quem sabe não foi para um propósito como esse que você foi elevada a essa posição. A posição que você tem, Deus te deu para você usar para o seu propósito. E eu quero orar por você que talvez estava aí pensando, eu não tenho força, eu não tenho voz, eu não sei falar, eu não tenho entendimento, eu não tenho sabedoria. A fonte de toda sabedoria é o Senhor. Ele é a fonte, ele diz, peça-me sabedoria, que eu vou te dar. Leia o livro de Provérbios. Então ore e diga, Senhor, me dê sabedoria para falar, me dê sabedoria para lidar com essa situação na minha casa, na minha família, entre os meus parentes, entre os meus amigos. E não se deixe esmorecer. Pai, eu oro por cada pessoa que em algum momento se sentiu incapaz. Achou que essa era uma posição de líder, de liderança. Aquela pessoa que se deixou abater, teve medo, teve vergonha, teve passividade, teve apatia. Senhor, eu oro por entendimento, sabedoria. Dá-nos ousadia, coragem, força, intrepidez. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, unção, estratégia do alto, Pai, para que nós possamos vencer juntos essa guerra, para que o teu nome seja exaltado acima de todos os outros nomes. Nós repreendemos todo espírito de medo e de intimidação e nós declaramos que sairão daqui mais de 36 mil pessoas, como Esté, gente que vai jejuar, gente que vai orar, gente que vai se dispor, gente que vai clamar, gente que não vai ficar na preguiça, na apatia, gente que vai fazer o que for necessário ser feito, gente que vai se levantar e vai ser a diferença na sua casa, na sua nação, Pai. Nós te dizemos, eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui, somos teus filhos. Não desistiremos, nós vamos até o fim, até a vitória, porque a vitória pertence ao Senhor, porque a vitória pertence ao Senhor, e que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento, palavra de sabedoria nas nossas bocas, unção, graça diante de Deus e dos homens. Diga, Espírito Santo, me reveste, me dá uma fortaleza, me coloca graça para falar, entendimento, e o Senhor vai te dar. No nome de Jesus, faça a sua parte. Eu poderia ficar aqui muito tempo. Eu vim aqui, amanhã eu volto, eu faço de novo. E nós vamos ficar fazendo lives e lives. Nós vamos orar aí na sua casa, e na sua igreja. Faça a sua parte. Lá no meu Instagram não dá mais pra compartilhar o vídeo. Eu tô botando minha cara pra bater aí. Vai no YouTube, o YouTube pode compartilhar. Manda pra uma vizinha. Quando tiver aqueles vídeos lá, manda pro indeciso, manda pra uma pessoa que não conhece a verdade, manda pra uma pessoa que tá com a mente perturbada. E juntos, sim, juntos, nós venceremos. Porque
Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu olho para a trajetória de Paulo e vejo um homem que se sacrificou pelos outros, se sacrificou pelas pessoas. Que nós possamos ser gente que se sacrifica, que abre mão, que a gente não abrace mais números ou qualquer outra coisa mais do que o nosso propósito. Paulo se sacrificou, sofreu, foi ilha, foi prisão, foi tempestade, mas ele disse: eu fiz tudo, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. É isso que Deus espera de mim e de você. Combati, terminei, guardei. Enquanto muitos podem olhar para você e dizer assim: olha, é um perdedor. Perdedor não, nós somos combatentes, nós vamos até o fim. Eu sou um combatente fiel, leal. Eu não descansarei até o fim. Nós somos combatentes, nós vamos até o fim, até a vitória, porque se Deus permitiu isso, é para que o nome dele seja engrandecido, é para que a vitória seja sobrenatural, é para que todos vejam que foi o Senhor e que não foi homens que fez isso, porque o Brasil pertence ao Senhor, amém? Então eu oro para que você se levante como uma voz de influência, como uma força de autoridade, porque o Senhor deu a você, você não precisa de título, você já tem o maior de todos os títulos, você é filho e filha do Deus Altíssimo. Então agora vá e seja luz no mundo, e seja sal fora do saleiro, e ilumine as trevas, e mostre ao mundo que nós temos aquilo que o mundo precisa: Jesus. É uma pessoa, só um nome. É só ele que pode fazer todas as coisas. E é nele que nós vamos confiar. E vamos entregar. E só vamos descansar quando a vitória foi dada. Nada disso. Não terminou. Vamos descansar. Descansar. Nós vamos guerrear. Porque tem o tempo de descansar e tem o tempo de lutar. Esse não é o tempo de descansar. Esse é o tempo de guerrear. Esse é o tempo de orar, de clamar, de buscar, de se colocar na brecha. Então eu quero contar com você. Eu quero que você mobilize seus amigos, mobilize suas células, seus pastores. Diga a eles: pastor, não tenha medo, pastor. Se posicione, pastor. Pregue a palavra, insta, como diz a Bíblia. Fale, mostre a verdade. Não tenha medo. Tenha ousadia do Espírito Santo. Seja cheio de ousadia. Então você pode fazer muito. Você pode unir seus pastores, seus amigos. Vamos nos unir. Faça live. Declare a palavra do Senhor. Ore, jejue. E juntos nós vamos ver Deus fazer a diferença nessa nação. Amém? Eu declaro que o Brasil pertence ao Senhor. E eu quero terminar essa live. Eu vou terminar essa live lendo mais uma vez a palavra do Senhor que eu li no começo. Diz: seja forte e corajoso. Não temas, nem desanimes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo. Porque o Senhor, teu Deus, é contigo. Deus está do nosso lado. Maior é aquele que está em nós. Não tem império das trevas que vença o poder do Senhor. Então diga assim: eu tenho força. Eu tenho ousadia, eu sou cheia do Espírito do Senhor, eu sou capacitada em coragem para pregar o Evangelho, para não temer, eu não vou olhar para trás, eu farei a vontade do meu Pai, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, gente? E se você puder agora, eu vou fechar a live. Vai-te embora pro teu quarto, tranca a tua porta, vai orar, vai terminar, vai guerrear. Amém, gente? Eu conto com vocês. Deus abençoe. Um beijo no coração. Deus abençoe.